Bora lá! Seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de porcentagem. Que bom que você abriu esse videozinho aí. E ó, não vai fechar não, hein? Esse bloco tá aqui é importantíssimo. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar a falar sobre os fatores de aumento e de desconto que são fundamentais para a resolução de várias questões. Por mais que a gente veja, às vezes, até uma certa teimosia e uma revolta de alguns de vocês aí, não adianta não, meu amigo. Não querer olhar para fator de aumento e de desconto é a mesma coisa de em vários enunciados de questões aí querer ficar perdendo tempo. Aí a escolha é sua, tá bom? Como eu estou do seu lado e quero te ajudar, então deixa eu tentar enfiar na sua cabeça aí a lógica dos fatores de aumento e de desconto. Que raio é isso, Bruno? Que eu estudei porcentagem na vida e eu acho que eu nunca ouvi falar sobre isso. Então vem cá, primeiro vamos preparar o terreno. Vamos com a historinha para a gente pegar aqui o jeito. O negócio aqui então é o seguinte. Suponhamos que eu esteja pagando um aluguel numa sala de R$ 500, certo? Imagine aí que você seja um advogado e tal, e está pagando um aluguel na sua salinha lá de R$ 500. E que aí você vai lá fazer a renovação do seu contrato e, por algum motivo, vai ser dado um reajuste, um aumento de 10% no valor desse aluguel. A pergunta que eu quero que você responda para mim aí do outro lado, não me interessa como que você vai chegar no resultado. Porque aí, pelo que a gente viu já até agora, agora você já está com vários caminhos para poder fazer esse cálculo. Eu só quero a resposta final. Então vamos lá. O aluguel era de R$ 500. Foi dado um aumento nesse aluguel de 10%. Qual vai passar a ser o valor do novo aluguel? Fala aí para mim, que pode acreditar, eu estou te ouvindo aqui. Brão, 500. Com esse aumento aí de 10%, cara, o aluguel vai para 550. É isso mesmo, Brunão? É isso. Ah, mas de onde que saiu esse 550? Não vou explicar agora. Aguenta aí. Mas eu já te dei arma para você fazer isso aqui, certo? Já te expliquei como você calcula 10% e tal, mas o que vai me interessar nesse momento aqui é a resposta final. Custava 500, aumentou 10%, foi para 550. Beleza. Agora vamos imaginar outra situação. Imagine aí que o aumento tenha sido de 30%. Pensa rápido, fala aí para mim. 500, se eu aumentar em 30% o valor daquele aluguel, para quanto que ele vai? Eu sei, pede para pensar rápido, eu sei que trava tudo, não é não? Pediu para pensar rápido, já travou. Então vamos lá, vamos devagar. R$ 500 aumentou 30%, isso aí. Tô te falando, tô te ouvindo aqui, ó, foi para 650, coisa linda. Maravilha, maravilha. Vamos para a última aqui. Custava R$ 500. Aí suponhamos que foi dado um aumento de 25%. Consegue calcular para mim aí? 500, se você aumentar 25%, para quanto que vai? Não me interessa como que você está fazendo aí do outro lado. Se você deu pause para usar a regra de 3, para fazer conta de cabeça, eu só quero o resultado final. R$ 500 com um aumento de 25%, o aluguel iria para 625. Ok? Beleza. Mas a gente sabe que nem só de aumentos a gente vive, não é? Tem aquelas situações ali dos descontos, das diminuições, das desvalorizações. Então, suponhamos que por algum motivo, aquela sala que você tem ali alugada, a região onde ela estava alugada, por algum motivo teve ali uma desvalorização, certo? E aí, na hora de negociar a renovação do seu contrato, o proprietário fala assim, olha, por favor, vou pedir para você continuar aqui e para facilitar aí a sua vida, eu vou te dar um descontinho, cara. Eu vou te dar um desconto de 5%. Então fala para mim, se a pessoa que está alugando essa sala tivesse um desconto de 5%, para quanto que iria o valor desse aluguel, hein? Se custava 500 com um descontinho de 5%, vai para isso aí, 475. Muito bem, coisa linda, hein? E a última, se for um descontinho de 20%. Aí você vai e bate o pé. Ah, é? Tô querendo continuar, mas pô, essa salinha sua aqui já tá meio ultrapassada e tal, não tá valendo mais esse preço aí não, cara. Você tá me dando um desconto de 5%, eu quero negociar com você um desconto de 20%.
Eu falo, né, na matemática da vida você tá show. Chega aqui na matemática da prova, você quer pagar mico, mas na matemática da vida você tá show. Tá lá pichinchando e tal, na realidade ninguém te passa para trás, não é não? Chega aqui, travou, mas vamos lá. Tava custando 500. Se o cara te der um descontinho de 20%, para quanto que vai? Isso, eu sei que ele não te passa para trás. Vai para R$400. Muito bem. Então o negócio aqui é o seguinte. Rodou bonitinho, não é não? Você tá aí, ó, tirando onda, eguinho até em flor, não é não? Pô, tá orgulhoso, Bruno, tô orgulhoso de mim. Isso aí, tá lindo, e eu também. Essas situações aqui, elas aparecem em prova. Pode confiar em mim. E quando eu for resolver questões, vocês vão perceber. Aumento de 25, aumento de 10, aumento de 30, desconto de 5, desconto de 20, isso aí tudo vai aparecer. Só que também vão aparecer situações do tipo, e eu quero que você responda com a mesma rapidez que você detonou essas aí. Sua metralhadora foi linda com essas aqui, né? Então eu quero que ela continue aí, ó. Imagine que o aluguel era de R$500 e que o aumento agora vai ser um aumento de 13,257%, mas eu quero essa respostinha na ponta da língua. Do jeitinho que você tinha feito até agora. Quanto que deu? Quanto que deu? Fala aí, abre seu coração. Demorou, não é não? Ah, pois é. É porque não dá para te iludir. Dá para brincar com isso daqui como situação real de prova? Dá. Agora pode ser que um ordinário mal-humorado enfie uma dessa aí na sua prova? Pode, gente. A gente tem que estar preparado para tudo, beleza? Se der para tirar aquela onda, ninguém te segura. Agora, se tiver que fazer bonito e suar um pouquinho mais a camisa, a gente tem que estar preparado também, não é não? Pô, não, R$500 com esse aumento de 13, pô, aí travou aqui, não saí tão rapidinho. Pois é, então a gente tem que ter arma aqui para tudo, ok? O que acontece, moçada? Sempre que a gente lida com aumentos e com descontos, a gente fala de fatores. Fator tem a ver com multiplicação. O que eu estou querendo dizer em outras palavras é que toda situação que envolva aumento ou desconto, ela pode ser representada por uma multiplicação, certo? Então, na hora que eu for falar de cálculo de porcentagem, você pode fazer regra de 3, o caramba 4. Mas eu estou te falando que especificamente, quando eu falo de aumento, quando eu falo de desconto, eu posso associar essas situações de aumento e desconto a multiplicações. E aí a gente vai associar justamente a isso. Por que a gente fala que são fatores? A gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Então o fator é o termo ali da multiplicação, não é? Então, os fatores de aumento, liga o nome à pessoa. Um fator de aumento é um número que eu uso para multiplicar aquele 500 que eu dei como exemplo, para já chegar aos 625 direto, sem ter que ficar dando volta. Se você conseguir fazer de cabeça, perfeito. Mas se não, se você tiver que ir para o papel, eu vou te dar uma maneira de você ter que fazer apenas uma conta. Então aqui, como que eu faria, por exemplo, com o aumento de 25%? O aumento de 25%, olha para cá, é como se fosse... Ai, pô, e aí... Ficou ali a curiosidade, né? Agora eu já paguei aqui o resultado, deixa quieto. Porque, não, pô, agora eu tô aqui ansioso, qual que era a resposta? Já paguei, tá bom? Deixa quieto. Vamos concentrar aqui no que me interessa. O aumento de 25% é uma multiplicação por 1,25. O aumento de 10% é uma multiplicação por 1,10. O aumento de 30% é uma multiplicação por 1,30. O que eu estou te dizendo é o seguinte, para você sair do 500 e chegar àquele 625, você poderia ter feito simplesmente 500 vezes 1,25. Para você sair do 500 e chegar ao 550, você poderia ter multiplicado simplesmente por 1,10. Para você sair do 500 e chegar aos 650, você poderia ter multiplicado por 1,30. Só que aí, de novo, vocês têm que saber estudar o negócio para aproveitar aqui a aula direito, gente. Senão vocês ficam batendo cabeça na parede. Ah, não, mas aí é mais fácil eu fazer de cabeça. Ótimo. Lembra qual foi a brincadeira? A gente conseguiu fazer esses de cabeça. E aquele que não era tão simples? Então agora a gente vai tentar organizar. Se der para fazer de cabeça, se der para usar algum outro caminho mais simples, perfeito. Agora, um caminho geral seria esse. Aumento de 25%, multiplicar por 1,25. Aumento de 10, 1,1 ou 1,10. Aumento de 30, multiplicar por 1,30. Bruno, eu não estou entendendo de onde estão vindo esses números. Calma, que é isso que eu vou te explicar. Só para deixar claro, eu vou te explicar de onde que vem o 1,25, 1,10, 1,30. Eu estou só preparando o terreno e te mostrando que se eu estou falando de aumento, tem um número que está escondido ali atrás, que é o fator de reajuste. Nesse caso aqui, fatores de aumento. Ok? E o desconto?
O desconto de 5%. Desconto de 5% é como se fosse uma multiplicação por 0,95. O desconto de 20% é como se fosse uma multiplicação por 0,80. Então aqui, só tomar cuidado, tá? É como se eu estivesse fazendo isso, olha, 500 vezes 0,8 para chegar nesse 400. 500 vezes 0,95 para chegar nos 475, ok? Os fatores, eles são base dentro da matemática, tá? Por exemplo, a parte de matemática financeira, por exemplo, isso aqui é a base para o entendimento de um curso mais aprofundado de matemática financeira. Mesmo que você, às vezes, por conta do seu edital, talvez não tenha aqui se aprofundar na matemática financeira, se tiver, tem que olhar isso aqui com mais carinho ainda. Mas se não, fica aí pelo menos a observação da importância desses caras. Agora, vamos então entender como que eu chegaria a esses resultados. Vem cá. Quando eu falo, por exemplo, de um aumento de 10%, como que eu vou fazer para chegar nesse fator de aumento? Quando eu falo do fator de aumento, você tem que entender o seguinte: esse é o númerozinho mágico que me permite, se eu quiser usá-lo, fazer apenas uma conta para chegar no resultado, olha para cá, para chegar no resultado já com o aumento. Eu preciso que você entenda que ferramenta que você está usando. Você quer usar o fator de aumento? Qual que é o objetivo do fator de aumento? É te apresentar o resultado já com aumento, o resultado final. Perfeito? Então, quais caminhos que eu posso usar? Você tem basicamente dois caminhos. Aí vai dar facilidade de cada um. Eu tenho muitos alunos que vão preferir trabalhar com a forma percentual. E eu, muitas vezes, na hora que eu vou explicando aqui, eu começo desenvolvendo a partir justamente do cálculo percentual. Para quem tiver facilidade já com a forma unitária, vai ser a minha segunda resolução. Mas então vamos lá. Que número que eu associaria a um aumento de 10%? O que eu tenho? Eu tenho lá o 100%. Só para vocês entenderem, por que eu estou falando aqui do 100%? Gente, se eu estou aumentando alguma coisa, seja lá o que for, então vira e fala assim, eu vou aumentar o preço da camisa, eu vou aumentar o preço do terreno, eu vou aumentar o salário do funcionário. Olha, se eu vou aumentar alguma coisa, é porque eu já tenho um valor de referência. Concorda comigo? A gente tem que entender a lógica até do português aqui na matemática. Se eu falo com você que eu vou aumentar o preço da casa, é porque a casa já tem um preço. Esse preço da casa é como se fosse o meu 100%. Eu já tenho uma referência, então eu já tenho um 100%. Em cima daquilo, eu vou dar um aumento de 10%. Então é como se eu estivesse passando a ficar com 110%. Certo? O 100% é como se fosse o preço da casa. E ainda eu vou aumentar aquilo em 10%. Então é como se fosse o 100% mais o 10%, que vai ter que dar 110%. E aí é o que eu estou falando com você. Não adianta você não querer encaixar as peças nos lugares corretos. Ficar queimando etapa é perda de tempo. O que você faz para ganhar tempo só te faz perder mais tempo. Então vamos colocar as peças nos lugares. O que é o 110% escrito na forma unitária? Se eu estou falando com você de forma unitária e você ainda está olhando para mim com aquela interrogação na testa, tem que voltar em vídeos anteriores para encaixar essa peça. 110% escrito na forma unitária é a mesma coisa que o 1,1, certo? O que é mesmo história de forma unitária? É aquela em que a gente volta duas casas com a vírgula. É o entendimento do que é o 110 dividido por 100. 110% são 110 dividido por 100. Dividir por 100, voltar duas casas com a vírgula. Então está aqui, 110% é a mesma coisa que o número 1,1. Ok? Tá, Bruno, o que é esse raio de 1,1? 1,1 é um número que tudo na sua vida que você quiser reajustar, aumentar, valorizar em 10%, não me interessa o que seja. O preço da camisa, da caneta, da sua roupa, do terreno, vai vender a sogra com aumento de 10%. Você vai pegar tudo o que for e vai multiplicar por 1,1, perfeito? Multiplicar, porque eu estou falando de fator. Aquele númerozinho é o número mágico do reajuste. Tudo o que eu tenho que aumentar em 10%, eu multiplico por 1,1. Então esse aqui é um caminho para quem vai pensando na porcentagem. Para você que está aí do outro lado, já tirando aquela onda, raciocinando o tempo inteiro na forma unitária, um outro caminho de chegar ao 1,1 é o de chegar e colocar aqui, olha, 1 mais 0,1
que é 1,1. Você me entende? Se eu conversar com você desse jeito, você me entende? Beleza, então se você me entendeu, é porque você está pensando aqui, ó. Se não, é porque é melhor que você pense aqui com segurança. Quem foi por esse caminho aqui é porque já entendeu que esse 100%, olha para cá, o 100% é 100 por 100. 100 dividido por 100 dá 1. Então, é onde ele pega já a referência, que é o 1, e soma com o 0,1, que é o 10% na forma unitária, que é o que está tudo anotado para vocês aqui, tá bom, gente? Os dois caminhos, ó, 100% mais a taxa percentual de aumento e no resultado deslocar duas casas para a esquerda a fim de obter o fator de aumento na forma unitária. Isso que está aqui foi o que eu fiz com vocês aqui. Ou fazer isso que está aqui, ó, 1 mais a taxa unitária de aumento. O 1 que é o 100% e a taxa unitária de aumento. O que é o 10% na forma unitária? O 10% na forma unitária é o 0,1. 1 mais 0,1 que deu 1,1. Perfeito? Um aumento de 45,6%. Lembra agora há pouco, no momento que eu introduzi o assunto, que eu falei, e se o aumento for de 13, cacetada? Mesma coisa aqui, e se o aumento for de 45,6%? Não dá para você vir comigo numa conversinha mole, tipo assim, mas aí eu ia fazer a aproximação, e não sei, cara, foge disso. Se der para fazer a aproximação na hora da prova, beleza, mas se não der, você tem que estar preparado para jogar um negócio bonito, entendeu? Não é aquela coisa meia boca. Então, um aumento de 45,6%. Como que você faz para gerar um aumento de 45,6% fazendo uma conta só? Você pode fazer uma multiplicação. Tem um número que eu associo a essa situação de um aumento de 45,6%. Que número é esse? Tem um fator que fica escondido na história. Como que eu descubro ele? Bom, aí depende de como eu vou querer conduzir. Se eu quiser pensar como porcentagem, é 100% mais 45,6%, que dá 145,6%. E aí o que eu posso fazer aqui? Voltar duas casas com a vírgula. Fico então com 1,456. Então tá aqui. Aí, olha como que às vezes vocês têm a cabeça... por isso que eu tô falando, que eu tenho que abrir a mente de vocês. E aí você olha para esse número aqui e fala assim, não, mas aí eu não vou querer multiplicar por 1,456 porque vai dar trabalho. Tá. Você acha que dá trabalho então multiplicar pelo 1,456? Então vai pela regra de 3. Vai dar o mesmo trabalho, cara. Eu estou tentando aqui facilitar a sua vida. O problema aqui não é o fator que você encontra que tem um número com a vírgula. O problema é o raio do percentual, que não é um percentual tão simples e direto como um 10%, um 5%. Você está entendendo? Então aqui, sempre que você tiver que falar de um aumento de 45,6%, em seja lá o que for, se for um carro que você comprou por 20 mil e está tentando fazer o milagre de vender esse carro com um aumento de 45,6%. Você vai pegar os 20 mil e vai multiplicar pelo 1,456. Aí é importante deixar claro o seguinte, Bruno, mas cara, não era mais fácil eu calcular quanto que era o 45,6% e depois somar, não? Claro que pode, né? Vamos falar do básico. Você acha que numa situação em que eu propusesse essa situação, você acha que para você seria mais simples calcular os 45,6% e depois somar? Tá ótimo. Só que, eu sempre falo para vocês, né, de saída micro e saída macro. O que eu chamo de saída micro? Solução micro é aquela que você resolve um problema e acha que está entendendo do assunto. E o macro é a visão que eu tento trazer para vocês, geral, de cabo a rabo, do que essas bancas aprontam já há muito tempo. Existem questões de prova em que o cara vai te pedir é o fator de aumento. Então, enquanto você estiver fugindo disso aqui, você está fugindo, às vezes, do ponto da sua prova. Se isso está entrando no curso, é porque algum motivo tem. Então, você tem que saber associar a porcentagem a um fator de aumento correspondente. Não adianta ficar tapando só com a peneira e se enganando, beleza? Se você não quiser trabalhar com esse raciocínio na forma percentual, como que você poderia ter feito? Quer trabalhar direto na forma unitária? Aqui, ó. É o 1, mais pega essa porcentagem e escreve na forma unitária. O que é o 45,6% na forma unitária? É o 0,456. 1, se eu for somar com 0,456, vai ter que dar 1,456. Então, é claro que eu quero que você tenha a coisa de forma automática mesmo. Quando eu falo para você, aumento de 20%, 1,2, não. Aumento de 3%, 1,03. Aumento de 50%,
1,5. É nesse ponto que eu quero que você chegue. Só que aí, para isso, você tem que ver qual caminho aqui que vai ser o mais natural para você. Pensar na forma de porcentagem ou raciocinar o tempo inteiro na forma unitária. Uma outra situação que acontece muito e que vocês têm que ligar o alerta desde já é para os aumentos que passem de 100%. É incrível como que a coisa é psicológica. Quando eu te peço um aumento de 70%, vai, um aumento de 32%, sai. Agora, meu amigo, vai na sua prova cair numa situação em que eu tenho um aumento de 650%. Passou de 100%, é incrível como psicologicamente parece que aquilo ali abala vocês. E é receita de bolo. O processo continua o mesmo. Se eu tiver uma caneta, comprei essa caneta aqui, e se por algum motivo eu quero te vender com um aumento de 650%, se você vai me comprar, eu não sei. Mas para pegar o preço dessa caneta e vendê-la com 650% de aumento, eu teria que pegar o preço da caneta e multiplicar por qual número? Aí, invariavelmente em turmas presenciais, e pode ser que eu te escute daqui e fale assim, multiplica por 6,5. É por isso que eu estou te falando, passou de 100%, não sei por que você começa a raciocinar de maneira diferente. É tudo a mesma coisa. O aumento não é de 650%, então qual que é a receita de bolo? Olha para cá, para gerar fator de aumento você pega 100%, que é o que você já tinha. Não é porque passou de 100% que mudou alguma coisa, você já tem 100%, então você vai pegar o que você já tinha e vai dar mais a taxa de aumento. Então aqui é 100% mais 650%, que vai dar quanto? 750%. E o que é o 750% escrito na forma unitária? É o 7,5, certo? De onde que vem o 7,5? É o 1 do 100% mais o 6,5 do 650%. Isso é dar aumento de, ok? Se fosse raciocinar na forma unitária, seria isso aqui, olha. Ou o 1 mais aquela porcentagem escrita na forma unitária, que é o que está anotado aqui, olha. 1 mais a taxa unitária de aumento. Vocês estão vendo como que no texto, vocês têm que saber ler matemática, ó. Aqui eu falo a taxa percentual. Aqui eu escrevo taxa unitária. Ó, 100% mais a taxa percentual. Quando é pelo segundo caminho, é 1 mais a taxa unitária. 1 mais a taxa unitária. 1 mais 6,5 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 7,5. Fechado? Muito bem. Brunão, e o contrário? Calma, como assim o contrário? E se eu te der lá o 2,5 e pedir para interpretar como um fator, o 0,8 e pedir para interpretar como um fator? Vamos devagarinho. O que eu preciso que nesse ponto você deixe anotado e registrado aí na sua mente? Fator de aumento sempre tem que ser um número maior que 1. Perfeito? Está aqui para vocês, olha. Os fatores de aumento são valores necessariamente maiores do que 1. Então você não tem como me convencer de que você... peguei uma questão aqui e estava falando que era de um fator que ia dar um aumento de tal, aí eu multipliquei por 0,8 e não está batendo com gabarito. Me ajuda com recurso? Nunca que eu vou te ajudar com recurso para isso. Você está falando para mim que foi dado um aumento e que no fim das contas você está querendo multiplicar por um número que é menor do que 1? É claro que vai dar merda. Não tem como. Todo aumento, ele ocorre em termos percentuais se ocorrer uma multiplicação por um número, por um fator que seja maior do que 1. Beleza? Passamos pela situação do aumento. Então aqui agora vocês dão conta de entender melhor esses exemplos que eu tinha acrescentado aqui. Só que aí esses vão ficando muito diretos. Daqui a pouco vocês já até meio que decoraram a coisa de forma automática. O que era o aumento de 25%? De onde que veio esse 1,25? É como se eu tivesse feito isso. Olha, é o 100%, que é o 1, mais o 25 na forma unitária, que é o 0,25. O que é o aumento de 10%? A gente até fez na tabelinha, não é? Mas ó, é o 100%, que é o 1, mais o 10% na forma unitária. O que é o aumento de 30%? É o 1, que é o nosso 100%, mais o 0,30, que é o 30% na forma unitária. Certo? Agora vamos para os fatores de desconto. Fatores de desconto, mesma história. Só que aí ao invés de você somar, você vai diminuir. E, de novo, não é questão de decorar, é questão de simplesmente entender a lógica da coisa. Se eu falo para vocês que eu vou te dar um desconto de 8% aqui nessa camisa, se eu vou te dar um desconto de 8%, é porque você vai pagar quantos por cento da camisa? A camisa tem um preço, que não me interessa qual é, mas ela tem um preço que em termos percentuais é como se fosse o 100%, certo? Se eu vou te dar um desconto de 8%, é porque em relação ao que eu ia pagar antes, você tem que me dar quantos por cento? Você tem que me dar 92%, ok? Então o caminho está aqui, ó. Pega o 100% e tira
a taxa percentual de desconto. Então tá aqui, olha, é como se fosse o meu 100% menos os meus 8%, que vão me dar 92%, que escritos na forma unitária. O que é mesmo forma unitária é aquela em que eu volto duas casas com a vírgula. Cadê a vírgula que eu não estou vendo? Quando você não enxergar a vírgula, coloca a vírgula atrás do último algarismo e anda duas casas para a esquerda. 0,92. Tá aqui, ó. Tudo o que você multiplica por 0,92 chega reduzida em 8% ao resultado final. Pegou 10, multiplicou por 0,92, o resultado que você encontra é 8% menor em relação ao que você tinha antes. Pegou 145, multiplicou por 0,92, o resultado que você encontrar vai ser 8% menor do que o que você tinha antes. Vocês têm que entender o seguinte, o desconto de 8%, ele é sempre uma multiplicação de 0,92, independentemente de qual seja o parâmetro. Seja o número de mulheres, seja o preço de uma camisa, seja o preço de um carro, de um terreno, sempre desconto de 8, 0,92. Tem facilidade para lidar com a forma unitária? Que bom, fico feliz pra caramba. Então, para você que fez na forma unitária, você está raciocinando assim, olha, pega lá o 1, que é o seu 100%, menos a taxa unitária de desconto. Taxa unitária de desconto. O que é o 8% na forma unitária? Por 8%, Bruno, coloca a vírgula aqui atrás do 8 e volta duas casas. Voltei uma, voltei duas, está aqui, ó, 0,08. Tá bom? Aqui, ó. 0,92. Descontinho de 31,9%. Que número que eu associo a um desconto de 31,9%? Aqui, ó. Seria o 100% menos 31,9%. Se eu estou te dando 31,9% de desconto, é porque no fim das contas, você vai pagar quanto? Você vai pagar 68,1% do que você tinha, certo? 68,1%, que na forma unitária, se eu for voltar duas casas com a vírgula, vai me levar para o 0,681. Ok? Então, de novo, numa situação real de prova, o que você pode se propor? Ah, tem lá um terreno que é de R$15.200. Aí a pessoa que vai comprar vai ganhar um desconto de 31,9%. Quanto eu vou pagar? Na hora da prova, é o que eu estou te falando. Você quer continuar pensando igual eu estava pensando a vida inteira? Ah, Bruno, eu vou fazer assim, olha, 100%, 15.200. 31,9% equivale a X. Aí eu vou multiplicar cruzado. Nisso, ó, eu já matei a questão, estou dando tchau para você. Já estou entregando meu caderno de prova, você está começando a fazer a conta ainda. Mas tudo bem, te respeito. Errado não vai dar. Aí você chega aqui nesse X. Depois você vai pegar o 15.200, vai tirar esse número para chegar ao valor final. Eu vou ter feito o quê? Peguei o 15.200, multipliquei pelo 0,681. Ah, mas aí dá muito trabalho essa continha com decimal. Não se iluda e não deixa que te iludam não, tá bom? Porque, ó, de qualquer maneira, conta chata ia aparecer aqui na regra de 3 também. Então, abra a sua mente. Cai na real do que a realidade de uma prova de concurso, perfeito? Os fatores de desconto são decisivos. Enquanto estiver olhando para isso aqui, torcendo o narizinho, é sinal de que você pode estar querendo perder questão de prova. Se você raciocinou isso tudo aqui na forma unitária, melhor ainda. O que seria isso tudo aqui na forma unitária? Seria o 1, ó, é isso daqui, ó. Seria o 1 menos o 0,319. 1, se você tirar 0,319... dá 0,681. Fechado? E um descontinho de 98%. Descontinho não, né? Vamos combinar. Se você está comprando alguma coisa e o cara está te dando um desconto de 98%, é daqueles produtos que você tem que até olhar para ver se vale a pena, porque alguma coisa errada deve ter, né? Se teve um desconto de 98%, se teve uma redução, uma desvalorização, é porque o valor ali está indo para baixo, não é não? Um desconto de 98% é um senhor desconto. Então, quanto maior o desconto, guarda isso, quanto maior for o desconto, mais próximo de zero vai tender o fator de desconto, certo? E quanto menor for o desconto, mais próximo de 1 ele tende a ficar. Quando você multiplica por 1, é porque você não sai do lugar. Quando seu desconto é pequeno, é como se você praticamente não saísse do lugar. Quando seu desconto é grande, é porque é como se você fosse zerar o valor daquele produto. Então, quanto maior o desconto, mais próximo de zero vai ficar aí o fator de desconto. Então, o
Que número que eu associo aí ao desconto de 98%? É como se fosse o 100% menos o 98%, que vai ter que dar 2%, que é a mesma coisa que o número 0,02, certo? Ou se você foi aí o tempo inteiro na forma unitária, é como se fosse isso aqui, ó, 1 menos 0,98, que vai ter que dar 0,02, ok? Lembrem-se, existem questões de prova em que o examinador vai querer é o fator propriamente dito. Você pode querer meter regra de 3, o caramba 4, e o que ele vai te pedir é, qual que é o fator de desconto? Então tá aqui. Para trabalhar com fator de desconto, em termos percentuais, 100% menos a taxa percentual, na resposta, volta 2 casas com a vírgula. Se quiser trabalhar o tempo inteiro com a forma unitária, 100% é o 1. 1 menos aquela taxa escrita na forma unitária. Beleza? Bem, Brunão, desde o início aqui do curso, estou vendo você falar aí de algumas porcentagens que extrapolam 100%. O máximo de porcentagem que eu posso ter não é o 100%, não. Isso tudo depende do contexto. Quando eu falo, por exemplo, de uma probabilidade, é claro que em termos de probabilidade, eu não tenho uma probabilidade que supere 100%. Em termos, por exemplo, de probabilidade de chover numa determinada cidade, o máximo que eu tenho são 100% de chance de chover numa cidade. Agora, não quer dizer que se em termos de probabilidade o meu máximo é 100%, que isso seja uma ideia geral. Eu posso ter, como a gente viu aqui, uma situação em que comprei um produto e por algum motivo eu acho que dá para eu vender esse produto com um lucro de, sei lá, de 3.000%, de 400%. O céu é o limite, meu amigo, para a hora de aumentar, certo? Só o salário que às vezes não vai nessa... Só o seu salário que às vezes não vai numa dessa, mas se for para pagar aí alguma conta e tal, pô, a gente tem que fazer um reajuste aqui de 500%. Você vai xingar o cara porque passou de 100%, vai nadar para morrer na praia porque não tem problema nenhum. Em termos de desconto, qual que é, de maneira lógica, se a gente for pensar em termos de desconto, qual que é o maior desconto que eu poderia imaginar? Um desconto de 100%. De maneira lógica, né? Porque se eu der um desconto de 100%, entenda a lógica. Se eu te der um desconto de 100%, é porque eu te dei o produto, né? 100% menos 100%, seu fator vai ser o zero. Quando eu pego uma coisa e multiplico por zero, é porque eu estou te dando o produto, certo? Agora, eu posso, dependendo da situação, querer imaginar um desconto que extrapole os 100%? Posso, mas aí seria uma situação em que você, além de estar entregando o produto para a pessoa, estaria meio que pagando para ela levar o produto embora. Então tem que ser uma coisa muito ruim, né? Para você dar um desconto que extrapole 100%. Ah, eu vou te dar aqui, ó. Eu tô com essa camisa aqui, eu vou te dar um desconto nela de 150%. Então é porque eu vou te entregar a camisa e ainda vou te pagar para assumir com ela da minha frente, certo? Então, fiquem só atentos, porque a gente faz aqui, né, na brincadeira, mas é o que eu comentei já em situações anteriores. Vocês têm que ver a coerência da coisa. Tem algumas questões, tem algumas linhas de raciocínio que vocês apresentam pra gente, que elas claramente estão erradas. Ah, Bruno, eu resolvi um exercício aqui, cheguei num desconto de 120%, não estou entendendo o que não fecha. Cara, volta no texto, que essa sua resposta não faz sentido. O contexto permite isso, um desconto de 120%, ou seja, o cara você está devolvendo o produto e ainda está pagando 20% dele para assumir com ele. Isso dificilmente isso vai acontecer, certo? Então, é questão de observar a coerência do que a gente está vendo em termos teóricos com a prática das questões que em breve a gente resolve, tá bom? Muito bem, hein? Ó, esse bloco aqui é para a vida fundamental, cara. A gente vai resolver as questões e se você não tiver, né, visto aqui essa parte de fator de aumento e de desconto, por mais que eu me esforce lá na frente para rotineiramente ir revisando com vocês, mas por mais que eu me esforce, alguma coisa vai ficar para trás. Então, não avança se você não estiver dando conta disso aqui, tá bom? Se precisar, assista e reassista. Se precisar, vá ao PDF para buscar complemento, mas domine a questão dos fatores de aumento e desconto, porque são vitais aí para as nossas provas de matemática, tá bom? Fecha esse bloco por aqui e tome puxão de orelha. É porque chega em porcentagem, vocês querem tirar onda às vezes onde não pode. E aí a gente sabe onde a parada aperta. E o pior, a gente saber é legal. O problema é que os examinadores sabem onde vocês cometem aqueles vacilos. Então, deixa eu dar meus puxões de orelha aqui, que é pro bem de vocês, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto, dando sequência nesse nosso módulo importantíssimo aqui na plataforma do Estratégia Concurso. Valeu!